difícil da primeira temporada pra cada uma de gravar, assim? A da casinha, né? A da casinha. A da casinha. Acho que foi a última. Quer dizer, foi o último episódio, mas em que lugar ali... Porque a gente grava tudo fora de ordem, completamente fora de ordem. A primeira tá. cena foi uma das últimas que a gente gravou. Foi. A primeira cena do Que é da primeiro faculdade. episódio? É, Caraca. Foi uma diária extra. A gente já tinha terminado os 12 dias que a gente ficou na Serra. A gente estava gravando no Rio e foi a primeira cena dessa. Isso é muito engraçado quando tá produzindo algo mais longo, porque a gente não tem muita noção, né? Eu comentei com a Yas, eu tava gravando um filme com o Rabin, e aí teve uma cena que ele acordava de um pesadelo. Então, obviamente, tinha que gravar o pesadelo e ele acordando. Só que na ordem das cenas, ele acordando tava antes. Sim. Então ele tava extremamente assustado por alguma coisa que ele não sabia o que era. Sim. Então, tipo assim, Trabalho do ator. assusta aí, acorda assustado, Trabalho depois do ele acorda por quê? E eu lembro... Só se assusta. A primeira Assusta cena e grita. que a gente gravou da série toda, tipo, a primeira câmera rodando era uma cena minha com a minha psicóloga falando, nossa, ontem eu tive meu primeiro beijo com a Valentina, não sei como é que é isso e tal, tipo, que era uma cena já de quase meio para final de temporada, assim, né, ela já estava começando a ceder aquela relação, ela já tinha voltado a ter atração pela esposa dela, e o conflito e tal, e eu tava ali falando... Uma coisa que você não tinha... Sem ter vivido nada. Tinha lido o roteiro, a gente tinha estudado muito, né? O trabalho de casa pro ator é muito importante, que os professores falam, estuda, chega lá e esquece tudo. E eu vejo que você não esquece nada, porque tá tudo dentro. Tá no Então, corpo, né? eu acho que o público não sente essa diferença. Nossa, aqui é a primeira cena, porque ela tá mais fria. Não. Tomara que não. Não sei. espera- Mas a gente anotava Diz aí. muito isso no roteiro, É. porque tinha, sei lá, um momento antes que ela me odiava, um momento que a gente tava mais se conhecendo, se paquerando, se reconectando, e depois que já tinha tido o primeiro beijo, o primeiro sexo. Então, toda vez a gente falava, amiga, aqui a gente tá assim, assim, assado, tá mais frio. Não, aqui a gente vai indo por temperaturas, né? Aqui tá mais quente, aqui tá tendo rejeição. Não, aqui a gente já deu um beijo, então a gente já tem um pouco mais de intimidade, mas ainda não tanta. Porque Era é tudo frio, quente, morno. tudo completamente fora de ordem. E essa coisa da primeira cena, não ser a primeira cena gravada, é comum até em novelas também, em séries. Quem falou isso pra gente aqui? Do quê? Da primeira cena? Que às vezes o pessoal grava depois pra poder, quando a pessoa começa a assistir, já ter Isso. química, não é isso? Porque daí você já achou Alguém o falou pra personagem. gente. Lembra? É, que você já achou. Não sei se foi a Suzy Pires ou... Eu acho que foi um cara que falou. Cara? Ai, meu Deus. Mas falou exatamente isso, que assim, começa a gravar pelo meio, porque depois que a pessoa já tá assistindo, a hora que tá lá no meio, ninguém estranha. Uma cena ou outra um pouco menos... Sim. Ninguém estranha. E a primeira cena da série tem que ser Porque ali impactante, que né? o público fica, o fica. público sai. Então é comum isso, não foi uma coisa aleatória, elas realmente pensaram nisso. E o povo teve uma impressão da Valentina errada no primeiro episódio, você achou? Nos primeiros minutos do primeiro episódio? Não, acho que não. Será? Ah, você acha? Eu acho que sim, cara. Porque na cena da faculdade, eu assisti alguns pedaços. A gente fala, cara, o que a Valentina tá falando, Mas velho? ela era assim na faculdade. Ah. Ela era chata, ela era totalmente... Ela enchia o saco mesmo, mas tudo era uma jogada pra ela conquistar essa mulher. Mas ela era essa pessoa. Entendi. Que conquista. Que Depois ela esse de muda. Pois gente. Não conquistem assim, Eu vou te encher o machucar outro saco. não é bom. Pegar Eu no vou seu te encher pé. o saco até você me amar. Tipo, eu vou falar coisas que irritam ela bastante. Mas a gente achou, assim, eu acho, quando a gente tava gravando, que a galera ia ter um olhar bem desse jeito, assim. Eu achei, não sei, que todo mundo ia comprar meio que a Luísa, do tipo, nossa, ela acordou e lembra só daquela menina que enchia o saco, que falava um monte de abobrinha e tal, não sei o quê, nananã. Só que eu vi que o público Eles amaram. Eles amaram isso. E pelo contrário, começaram a ficar tipo, nossa, mas a Luísa que é grossa. Ninguém entendeu que, tipo, cara, eu acordei, né? Eu não, a personagem acordou sem lembrar dos últimos 10 anos e a imagem que tinha era daquela menina que provocava, assim, que era contra os valores que ela tinha, né? Porque a Luísa foi muito pra faculdade pra defender coisas que ela acredita que socialmente, assim, são muito importantes. Então ela acordou com isso, mas ninguém comprou. Também com esses olhos azuis, um mulherão desse, gente. Você acha que Não, alguém mas vai... olha, mas vou te contar uma coisa que a autora falou. A estúpida é a Luísa, não é a Valentina. Stupid Wife é a Luísa. Ah, a série chama Stupid Wife porque a Stupid Luísa Wife. é estúpida com a Valentina. É.
Gente, eu acabei magoou de de verdade, né? Cara, eu acabei de descobrir isso agora. Eu tô arrasada. E a minha é fonte é stupid segura, wife. minha fonte é muito segura. Pô, e a autora Natália Sodré, ela é Luísa. Ela é Luísa. Natália, eu vou te A mandar maior um direct Luísa. daqui a pouquinho pra gente conversar. Amiga, você me expõe assim Mas- agora que eu... A Luísa é stupid wife. Nossa, velho, acabou. Mas isso que é o legal, assim, porque o início do livro, é que a série, né, ela é mais condensada, então isso é muito pouco, mas a Valentina que era estúpida, que era grossa, que era boba, que era não sei o quê, e tinha todas essas questões, e depois o jogo inverte. Então, quando ela perde a memória, ela tá presa a todas aquelas coisas do passado, e a Valentina amadureceu, o relacionamento delas mudou, ela se apaixonou por essa mulher. Então, o legal é esse processo também, de uma se reapaixonar pela outra, de voltarem de irem se conhecendo. A Valentina aceitar muita coisa, né? Sim. Insistir, né? Insistir naquele amor. Ela tá chocada ainda. Ela tá chocada, não gostei, me senti ela assim, exposta eu sou aqui. stupid wife. Eu tô tipo, Eu sou exatamente. estúpida. A música aqui, tu. Vocês não falaram por que a cena da casinha foi difícil? Ah, Então, a cena da casinha, eu acho que é o momento que a Luísa começa a ter flashes. Gente, os spoilers. Da angústia profunda que faz ela sair, ela acaba tendo o acidente de carro. É ali que ela lembra o que é, né? o trauma, né? O trauma. E eu não posso revelar qual é o trauma, mas é uma coisa que mexeu muito comigo como atriz. E como pessoa, né? E a Pri também. E era uma cena que eu tinha que ser extremamente... Não é agressiva com ela, né? Porque ela tava ali numa catarse, então tem aquela repulsa enorme. Eu acho que ela sente um pouco até de raiva da Valentina. Então, gravar essa cena, primeiro, foi uma carga emocional enorme. É um tema que mexe muito comigo, assim, na minha vida particular. E ter que agir, assim, com ela, por mais que eu saiba que eu tô ali na licença do personagem, a gente sente, né? Óbvio que eu tô vendo, tô gritando e tal. Então, foi uma cena, assim, que eu lembro que eu saí... Quando deu corte, eu ainda tava muito... Eu falei, gente, preciso dar uns gritos aqui pra botar pra fora. Porque não tem como eu silenciar isso e, tipo, vamos, próxima cena, sabe? Então, foi bem difícil. E aí, depois também ter que dirigir o carro, né? Nessa emoção ainda. Você que tava dirigindo mesmo? Eu tava dirigindo mesmo. Eu tava dirigindo. Caraca. E Como foi gravar essa cena? Foi bem difícil, assim. Primeiro porque tava no carro a Nia, que é a nossa diretora de fotografia, minha amiga maravilhosa, espero que esteja vendo. O Lucas, perfeita. que é outro diretor, e a menina. Então, eu tinha a responsabilidade de estar com 3 pessoas no carro ali comigo, né? E você tem que ser técnico. Também não dá pra você soltar a maluca, vou dirigir. Eu tenho que lembrar aqui, então tem que ter cuidado por causa do foco. Eu tenho que saber minha ação, que eu tinha que bater num penduricalhozinho que tava ali no Que é a retrovisor. chupeta, né? Eu tenho que dar as emoções, eu tenho que fingir uma batida, né? E não pode ser aquela coisa, tipo, às vezes... não dá. Então, foi bem tenso. E a responsabilidade de ser um carro que não era meu, né? Falei, gente, imagina se eu dou qualquer arranhada, qualquer coisa, ainda tem o prejuízo da produtora. Então, fica tudo isso... Foi gravada onde essa cena? Foi em Taipava. Na Serra. Era na uma rua Serra. tranquila, dentro É de um Serra da Cantareira? condomínio. Não. Não, Serra é perto Serra do dos Rio. Órgãos. Ah, no Rio mesmo. Do Rio. Vocês gravaram lá perto. ali perto Estamos em da São Serra Paulo, dos eu Órgãos. confundi com a Serra da Ela Cantareira. também talvez não saiba. Não conheço. Mas é dentro de um condomínio, não tinha ninguém passando. Não, existia o pessoal lugar lá, era seguro, super era seguro, mais mas essas... eu acho e que a grande responsabilidade. dificuldade nessas cenas mais densas é porque, além de você se entregar plenamente, assim, de corpo, de alma, de tudo, naquela carga emocional, ainda tem a questão técnica. Então, se você tem que parar aqui, não adianta você parar aqui, porque não vai valer pra câmera. Então, a gente vai ter que voltar. E a cena da casinha era muito isso. Tinham várias marcações ali que a gente não podia fugir muito. Mas, claro, e aí você tem que se deixar levar, mas sempre pensando a luz, o microfone, a câmera. Fazer isso organicamente, né? Exato. Porque quando você sabe que você tem que estar naquela posição, você acaba forçando estar ali, né? E aí é o que a gente aprende, assim, na atuação, é que tudo tem que ser justificado, né? Então, vamos supor, a marcação de cena, só eu botar água aqui. Mas se eu fizer isso pensando nessa marcação de cena... Fica forçado. E às vezes o público nem percebe, mas tem alguma coisa que fica estranho.
Mas se eu pensar, tipo, nossa, eu vou botar essa água aqui agora porque eu tô um pouco sem graça, porque ela tá me olhando de um jeito, tá me constrangindo. Eu não fiz nada, viu, pessoal? Então, tipo, aí você já arruma uma motivação, porque na vida a gente é assim, né? Tipo, é porque a gente não fica pensando sobre isso, mas tudo a gente tem uma motivação o tempo inteiro pra gente fazer. A gente tá sempre querendo alguma coisa do outro. Então Você tem que justifica arrumar... cada gesto. Exatamente, você tem que justificar cada gesto. Por que eu tô batendo no negócio aqui? Não é só porque vai dar o efeito na câmera, porque depois no corte vai lembrar da... Não. Então, tipo, eu como personagem tenho que achar, tipo, o que é aquilo que tá me agoniando pra eu ter esse movimento de, cara, o que é isso, sabe? Ou, tipo, de tá desnorteado. Então, você fica nesse... A gente chama de subtexto, né? Mas você fica nessa catarse interna... E sem fala, sem fala. Por isso que quando acabou a cena da casinha, imagina, eu tava com tudo isso aqui, né? E aí, tipo, botar pra fora. E eu sei que com a Pri a gente tem uma licença que eu sinto, né, que com respeito, mas que eu sou muito livre pra fazer. Então, que ela não ia ficar, porque eu acho que teve uma hora que eu dei um empurrão. Eu nem lembro direito em você, tipo, sai daqui! E aí depois eu só... Não, mas eu gosto. Não gosto de gente que finge, porque daí eu não, sabe, não vai. Gosto de entrega mesmo. A Flávia Alessandra veio aqui semana passada e ela contou que quando contracenava com um certo ator, ele entregava tudo assim. Então, assim, era pra empurrar ela. Meu, o cara... Pau! Dela, calma, calma. A cena que ela falou que eles gravaram, acho que nas dunas, né? Uma Nas coisa dunas. assim. Que ela tinha que correr e alcançar ele. Só que ela falou assim, cara, é o seguinte, tá 40 graus. A gente vai ter que regravar algumas vezes essa cena. Não precisa dar tudo de Então, si. por favor, vai devagar. Ele tinha que correr e ela correr mais e alcançá-lo, né? E ela falou, então faz o seguinte... Dá uma Corre segurada. pouco. Corre pouco pra poder, né? Tipo, não precisa caminhar, mas entenda que, né? Ela falou, deu ação, o cara... Tá! É assim, né? Acho que o ator nem percebe, né? O que tá... Não, eu sou assim também, não percebo. Gosto de ir... Mas se claro entregar. que tem certas coisas que a gente tem cuidado, né? Sim. Também não é assim, tipo, sei lá, é que a gente não teve nenhuma cena de coisa física, assim, te dar um tapa. Mas você tem consciência que ali também é outra pessoa, né? Você dá com a intenção. É porque é um limite tênue, É um limite eu acho. tênue. É um limite bem tênue. A gente até conversou muito sobre isso, até nas cenas mais... quentes, assim, a gente não precisa estar ali fazendo nada de verdade, né? Mas ao mesmo tempo é de verdade também. Porque o toque é verdadeiro, o cheiro, as coisas, assim, tipo, isso já conta a história, né? É.